Fala galera, meu povo querido, tudo bem? É isso aí. Chegamos na terceira aula do curso de História do Brasil. História sem segredo no Enem. Galera, não tem segredo. Coloquei lá no e-book para vocês, né? Que é tranquilo. Dá pra gente desenrolar, dá pra você pontuar bem. Tá certo? Muito bem. Século XIX é um século interessante para a história do Brasil, que nos dois últimos anos ele foi cobrado bastante em 2017 com 3 questões, em 2018 não caiu nenhuma questão. Tá certo? Em 2019, pode ser que a gente tenha questões interessantes aí do século XIX. A questão da escravidão é um marco muito bacana e bem explorado no Enem no século XIX. Por que no século XIX? Porque no século XIX você vai ter o processo de abolição da escravidão. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, do Enem de 2017, que eu tenho 2 questões envolvendo a questão da escravidão. Mas, professor, eu quero saber o seguinte: quais são os períodos, quais são as etapas que eu tenho aqui no século XIX? Meu caro candidato, né, meu caro forte candidato do Enem, que baixou meu e-book e já fez a leitura, né, do século XIX. Eu havia apresentado para você lá no e-book, que é muito interessante, muito útil para você se orientar nos estudos de História do Brasil, que é o seguinte: nós vamos ter, né, o século XIX marcado pela transição da corte portuguesa para o Brasil, envolvendo o período napoleônico, a pressão da França sobre Portugal, né, em função do bloqueio continental, quando Napoleão proibiu que todos os países da Europa continental tivessem relações comerciais com a Inglaterra. Poxa, meu irmão, Portugal já tinha relações com a Inglaterra desde 1640, na retomada do trono português, marcando o final da União Ibérica. Então ficaria difícil, né? Quando eu leciono essa parte, eu digo para os alunos: olha, vamos supor, né, que eu tenho um amigo, eu tenho uma amizade, né, tenho um professor que é meu amigo há mais de 20 anos. Aí eu arrumo uma namorada. Ah, meu irmão, só que esse meu namorado não quer que eu tenha amizade mais com meu amigo de mais de 20 anos. Ô, meu irmão, fica difícil, né? A mesma coisa Portugal com a Inglaterra, né? Portugal tinha um contato com a Inglaterra desde 1640. 1806, me aparece Napoleão Bonaparte, diz: Portugal, você não pode ter mais comércio com a Inglaterra. E Portugal, né, não rompeu com a Inglaterra e acabou contando com o apoio da Inglaterra, e vem para o Brasil toda a corte portuguesa, família real, nobreza, funcionários públicos e militares. Há historiadores que vão mencionar que você tem cerca de 20 mil pessoas que vieram para o Brasil. E aí houve toda uma transformação dentro do Brasil, a criação do Banco do Brasil, o fim do Pacto Colonial nesse período, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal e da Inglaterra, ok? Você tem a Revolução Pernambucana, que é um movimento semelhante à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, é um movimento emancipacionista, ok? E você tem a Revolução do Porto, que exige o retorno de Dom João VI para Portugal, porque depois de 1815, Napoleão Bonaparte jamais não estava na França, né, jamais não estava na Europa, não era ameaça alguma para Portugal, e não fazia sentido que Dom João VI ficasse no Brasil. E assim foi feito. Dom João VI vai e deixa aqui o seu filho, Dom Pedro II. E o que aconteceu dentro do primeiro reinado de Dom Pedro II? Bom, a gente tem o processo de independência do Brasil, nós temos a primeira Constituição do Brasil independente, que é a Carta Outorgada de 1824, também conhecida como também conhecida como a Constituição da Mandioca, ok? Bacana. Você tem a Confederação do Equador, que é um movimento separatista dentro do Brasil, tá certo? E depois você tem a Guerra da Cisplatina e a abdicação de Dom Pedro I. Galera, são temas interessantes, né? A minha função aqui é passar a bola para vocês, é dar um passo para vocês marcarem um golaço no Enem, tá certo? Então, fiquem atentos a esses pontos aí. Em outras avaliações do Enem, nós já tivemos questões muito interessantes envolvendo a figura de Dom Pedro I, né, como imperador do Brasil, que foi coroado no Brasil, e uma outra questão em outro ano envolvendo a figura de Dom Pedro II. Além da questão da escravidão, são figuras interessantes a serem cobradas no Enem. Período joanino não cai há muito tempo. Depois do primeiro reinado, você vai ter aí o período regencial. O período regencial não tem peso no Enem, tá certo? Mas eu fico preocupado quando eu digo que não tem peso, que nunca foi cobrado, porque a gente pode ter uma surpresa, Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou sair um pouquinho fora da história do Brasil, né? Eu vou relatar uma experiência para vocês. Quando eu trabalho com a filosofia, eu sempre digo aos alunos: olha, filosofia medieval não tem peso no Enem. Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino não são cobrados no Enem. E no ano passado me surgem essas 2 figuras. Foi uma surpresa, ok?
Então eu peço para vocês ligarem o sinal de alerta aí no período regencial, tá certo, né? Que é o período que você tem um conflito entre políticos moderados, exaltados, conservadores e liberais, né? Os liberais queriam dar autonomia para as províncias, que eram os estados. Os conservadores queriam concentrar o poder político, né, no Rio de Janeiro e não dar autonomia para as províncias. Aí você tem um ato adicional que dá liberdade às províncias. A partir do ato adicional, coincidentemente, você tem as rebeliões regenciais, né, a balaiada, sabinada, a cabanagem, farroupilha, tá certo? Né? E acontece que o Brasil regente, o Brasil regencial, nesse período aí, perdeu o controle sobre essas rebeliões. E em 1840 você tem um golpe da maioridade, quando Dom Pedro II sobe ao poder, ok? De 14 para 15 anos de idade. Gente, eu teria muito para falar sobre Dom Pedro II com vocês, tá? É uma figura muito interessante dentro da história do Brasil. Nós temos uma coleção de livros, aqueles 1808, 1822 e 1889. Eu li as 3 coleções. Para entender o século XIX, a questão da escravidão no Brasil, a questão da abolição, das relações internacionais do Brasil, da Constituição de 1824, leiam essas obras, são muito, muito interessantes. Dom Pedro II, cara, era um garoto que, né, nunca mais viu seu pai, aos 5 anos de idade foi deixado no Brasil, ok? Com 7 anos ele já falava inglês fluente, falava cerca de 5 idiomas, inclusive, né, entendia um pouco do dialeto do Tupi, Guarani, e aos 14 para 15 anos de idade ele assumiu o trono português, mas ele foi preparado para ser imperador do Brasil. Ele com 15 anos de idade conhecia muito mais do Brasil do que os senadores que nunca haviam saído do Rio de Janeiro, tá certo? E aí no segundo reinado você tem muita coisa, né? Você tem aí o processo de abolição da escravidão no Brasil, com a lei Eusébio de Queiroz, você tem a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, até chegar à lei áurea. Um surto industrial com o Barão de Mauá, a era Mauá, ok? E você tem a proclamação da República, tá certo? Que acontece no século XIX. Vamos trabalhar em cima das questões aqui. Olha só, deixei umas figuras interessantes para vocês, né, que marcam os 3 imperadores do Brasil. O Brasil foi um país de reis, rainhas, príncipes e princesas, tá certo? Falando em princesa, gente, a questão feminina é algo muito interessante e cobrado no Enem. E já foi tema de redação, né? A violência contra a mulher e tal, já foi tema de redação, tá certo? E você tem uma figura feminina muito interessante no Brasil, que vai ser a princesa Isabel. Isabel Cristina, filha de Dom Pedro II. Foi a primeira senadora do Brasil, tá certo? Me parece que foi a princesa Isabel que fez a lei do ventre livre, tá certo? Beleza? E que estava sendo preparada para ser rainha do Brasil no 3º reinado do Brasil, né? Beleza? Você tem o 1º reinado, o 2º reinado seria o 3º reinado. Ok? Mas isso não foi possível em função da proclamação da República. Vamos às questões então. Essa questão aqui de 2017, essa questão, né, ela tem uma figura, uma fotografia. Então eu vou justificar aqui, eu vou justificar para você uma coisa que eu afirmei, né, anteriormente. Você tem questões com fragmento de texto e fonte. Todas as questões têm fonte, inclusive dessa figura aqui também. Tá legal? Fotografia de Augusto Gomes Leal. Tá certo? 1860. Você tem questões com texto 1, texto 2. E você tem questões também com fotografias, com imagens. No século XIX nós já tivemos uma questão com imagem, né? Com imagem de um militar brasileiro que era um escravo na Guerra do Paraguai. Cara, além da questão do processo de abolição dos escravos, né, você tem também a participação do negro brasileiro, do escravo brasileiro na Guerra do Paraguai. Fique atento a esse tema. Isso já foi cobrado no Enem, ok? Isso já foi Enem, né? Bacana? Então você tem uma figura aqui, né, de uma criança, ok? Né, de um filho de um fazendeiro, de um barão do café, com uma escrava, né? Essa figura procura representar o quê? O que você leu lá no meu e-book. Coisa que eu, né, mostrei para você aí quando eu dei uma atenção muito grande sobre a questão da escravidão, sobre a questão africana, sobre a questão dos negros no Brasil. Né? Lá no e-book eu havia escrito para você, eu havia te apresentado que a questão da escravidão no Brasil não se limitava somente na produção do café, na produção da cana, na extração do ouro. Né? Os escravos e as escravas e mulheres também desenvolviam algumas atividades domésticas, e algumas delas eram amas de leite também, e cuidavam das crianças de modo geral.
Falando sobre a questão da escravidão e sobre a questão da figura feminina dentro da escravidão, eu vou dizer o seguinte: você tem historiadores que pegam em todo o período da história do Brasil, o Brasil colônia, o Brasil no ciclo do ouro e o Brasil do século XIX. As escravas, de modo geral, muitas delas sofriam abusos sexuais de seus senhores e dos filhos de seus senhores também. Ok? Olha só a figura da mulher, a história da figura mulher dentro da história do Brasil. Outro ponto, 1824, Constituição de 1824, a mulher não tinha direito ao voto. Fica atento que eu vou comentar isso aí mais adiante. Mas essa figura aqui, ela procura representar o quê? A fotografia é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar olha só que coisa interessante, né? Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos seus senhores. Olha que coisa interessante, né? Como que eu falei isso aí várias vezes com vocês? Qual é a resposta? Beleza, essa é a resposta. As demais não fazem sentido. Integração dos escravos aos valores das classes médias? Fala sério, meu irmão. Fala sério, né? Não precisa nem de ler o restante da questão. Melhoria das condições de vida dos escravos? Isso não existia, gente. O escravo era mercadoria. Ok? O escravo era investimento. Tá certo? Beleza? O escravo não era cidadão. Não era considerado cidadão. O negro não era considerado cidadão. Não tinha os direitos de exercício de cidadania no Brasil, no século XIX. Tudo bem? A esfera da vida privada, melhorando as condições de vida dos escravos. Não. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Poxa, então a escrava seria educadora, seria professora dessa criança. Ei, meu irmão, não precisa nem ler o restante, né? Tudo bem? Olha só, né? Só vou voltar aqui, cara. Você tem uma figura. Você tem uma figura. Ok? Você tem que interpretar essa figura aqui, ó. Uma figura é um texto. Uma figura é um texto, um mapa é um texto, um gráfico é um texto, uma tabela é um texto, tá certo? De linguagem é um texto assim, de linguagem visual, tá certo? E você tem que ter outra habilidade desenvolvida, além de todas que eu falei anteriormente. Habilidade de leitura iconográfica. O que é a leitura iconográfica? Leitura de paisagens, de fotografias, gráficos, tabelas e mapas. Porque todos esses elementos são textos de linguagem visual. Eles procuram, né, te passar alguma informação. E esse aqui passa informação muito interessante para você. Tá certo? Tratando da história, né, cotidiana do século XIX. Muito bem. Outra coisa aqui interessante que eu tenho, já nessa questão aqui, eu já detectei aqui o Luiz Gama. Tá certo? Lá vai verso, Luiz Gama. Luiz Gama foi um cara muito bacana, muito interessante dentro do processo da abolição da escravidão no Brasil. Porque Luiz Gama era abolicionista, tá certo? Parece que no livro 1889 você tem um capítulo interessante que vai falar sobre as figuras abolicionistas no Brasil. Fica atentos a essa obra aí. E aí você vai ter todo um depoimento, né? Um depoimento aqui, beleza? De uma escrava. Sou filho natural de uma negra africana. Um depoimento de um escravo, desculpa. Né? Desculpem, beleza? Sou filho natural de uma negra africana, livre, da costa da mina, de nome Luzia Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida, dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Os escravos, todos os escravos, 100%, aceitavam a condição de escravidão imposta pelos senhores do engenho, pelos barões do café, pela elite latifundiária brasileira? Não aceitavam. Né? Aí você tem aí os movimentos, você tem a questão dos quilombos, né? Os quilombolas e tal, você tem o movimento de resistência dos escravos. Se os escravos soubessem a força que eles tinham dentro da história do Brasil, já tinham conseguido, né, abolir a escravidão há muito tempo. Então, no século XIX, foi chegando um certo momento em que a classe política e a elite latifundiária brasileira viu a necessidade de abolir a escravidão, porque ou a gente abole a escravidão ou eles vão abolir. É melhor que a gente faça isso de modo político. Mas aqui você tem um depoimento, ok? Né? Você vai ter aqui uma noção de resistência ao que era imposto pelo branco. Você tem aqui, ó, uma fala interessante. Ó. Minha mãe, né, sou filho natural de uma negra, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Tá certo?
dava-se ao comércio. E aí você vem, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Ok? Então você tem uma certa resistência, né, nesse depoimento aí. Então eu tenho aqui, ó, nesse trecho, suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância das estratégias de resistência cultural. Laço de solidariedade familiar. Talvez alguém, por muito engano, né, vai entender que essa alternativa aqui seria o canto das sereias. Meu irmão, o canto das sereias é traiçoeiro, viu? As sereias são muito bonitas e tal, mas, né, te leva para o fundo do mar e aí já era, né? Ou como se diz, já Elvis, meu irmão. Aí você dança, tudo bem? Aí você perde um pontinho aqui, né, Ney? Tá certo? Mecanismos de hierarquização tribal. Pula, vamos pular. Dominação religiosa, não, você tem instrumentos de resistência da dominação religiosa. Há uma resistência da dominação religiosa. Limites da concessão de alforria, não tem nada a ver, ok? Não tem nada a ver, né? Beleza? Tudo bem? Joia? Ah, pessoal, olha só, essa questão da resistência à dominação religiosa, volte lá naquele vídeo, naquela aula que eu falei para vocês a respeito da questão do sincretismo religioso, né, que foi uma estratégia que os negros utilizaram para manter a sua cultura religiosa, ok, em memória viva no território brasileiro sob o sistema de dominação. Cultura africana, você tem dança, música, né, dialetos, culinária, ok? Beleza? Eu tenho a última questão aí, que geralmente eu não vejo como assim, uma questão de peso no século XIX, mas ela deu uma entrada interessante aí. E que eu não havia dito, né, nessa aula ainda, que é a Lei de Terras, de 1850. Ok? Essa Lei de Terras de 1850, eu vou ser curto e breve aqui, porque não há muito o que falar, porque ela é óbvia. Né? Ela é uma lei que vai atender a elite latifundiária brasileira. Durante toda a história do Brasil, desde o período colonial, desde o período do Brasil Império do século XIX, desde até a República Velha, desde sempre. Ok? A política agrícola brasileira sempre foi voltada para a classe, para a elite latifundiária ou a elite aristocrática. Então a lei de 1850, que é a lei de terras, é uma lei que vai, né, favorecer aqui a concentração fundiária, ok? Reforma agrária, né, divisão das terras, divisão de terras em pequenos metros de propriedades, nunca foi a máxima da política agrícola brasileira no século XIX. Não era essa a proposta. Tá legal? Moçada, fica atento aos temas que eu propus para você, as ideias, ok? E vamos mandar brasa, vamos partir para a República, que agora, né, o peso também é grande, talvez maior do que as outras, viu? Valeu!